Agora são 7h31. Olá, boa noite. A gente está começando aqui pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, que nesta quinta-feira, 7 de maio de 2020, vai estar distribuindo uma entrevista ao vivo aqui com o ex-quase tudo, né? Ex-senador, ex-governador, ex-tesoureiro do Tribunal de Contas, ex-prefeito de Várzea Grande, Júlio Campos, que quer, de novo, ser senador da República, que está apanhando aqui do celular, que está com barulho vazando no ar aqui. A gente vai cumprimentar já o Júlio Campos. Antes, porém, eu quero cumprimentar meu amigo de sempre, parceiro aqui do Opinião, Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, telespectador. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar durante toda essa semana o nosso programa. Tá certo. Olha, por falar em acompanhar, eu estou aqui lhe convidando a nos ajudar, como sempre peço, né, a fazer o programa Opinião. Nessa noite de quinta-feira temos o Júlio Campos e você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 999312529. Vou repetir aí, porque hoje não está aparecendo na tela, mas eu vou passar aqui o telefone para você. 99932-2529. 99932-2529. Decorou? Daqui a pouquinho eu repito para você mandar aí a sua mensagem, a sua pergunta, observação, crítica, elogio, por que não? Ao Júlio José de Campos, 73 anos e que quer de novo ser senador da República. Essa questão da eleição para o Senado, a gente vai discutir daqui a pouco. Antes, porém, eu quero pegar o boa noite do Júlio Campos, chamar de senador, vou escolher um dos cargos para chamar aqui, não é? O senhor está aí de novo, dando o ar da graça, né? Colocou o nome aí para disputar o Senado, só que antes, porém, de falar disso, não sei se coincidência ou não, surgiram aí uma série de denúncias, depois de muitos e muitos anos, tem uma delas aí, 40 e tantos anos depois, contra a sua pessoa, e aí ligando o senhor a assassinatos lá na época, 40 anos atrás, enfim. Eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço inicial aqui do Opinião, senador Júlio Campos, para comentar isso, se posicionar. Eu sei que o senhor já se posicionou nas redes sociais, mas aqui ao vivo no Opinião. Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso voltar a falar com você, Paulo, com o professor Lorenberg, duas grandes personalidades da imprensa mato-grossense, aqui através da Opinião da nossa querida TV Pantanal, canal 22.1. Realmente, para surpresa minha e a surpresa até da nossa família, depois de 40 e tantos anos, agora recentemente, alguns órgãos da imprensa cuiabana, alguns sites, um jornal, algumas emissoras de televisão, trouxeram à tona um documento da data de 1977, logo após que eu deixei o cargo de prefeito municipal de Várzea Grande, o então capitão do Exército, do 9º BEC do Exército, José Otto Sampaio, presidente do Diretório Municipal de Várzea Grande, do antigo MDB da Várzea Grande, encaminhou um expediente ao senhor general de divisão, não é nem de exército, João Batista Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informação, mandando uma série de denúncias que havia ocorrido nos 4 anos anteriores, de 73 a 77, quando fui prefeito municipal de Várzea Grande pela antiga Arena. Essa informação foi protocolada no SNI, aqui eu tenho até a cópia, porque o repórter que foi me entrevistar levou uma cópia para mim, e infelizmente eu acho que não deu certo a denúncia, né? Porque nunca sequer eu fui chamado para prestar esclarecimento com relação a essas denúncias encaminhado ao SNI e assinado pelo capitão José Otto da Costa Sampaio, já falecido hoje. E depois um outro documento, também assinado pelo presidente, pelo outro membro do MDB de Mato Grosso, já dizendo de que nós fomos mandante
de um assassinato que houve em Várzea Grande após as eleições de 72, quando fui eleito governador, de 82, quando fui eleito governador e o Jaime Campos, meu irmão, foi eleito prefeito de Várzea Grande. Todos esses fatos foram encaminhados e também nunca fomos chamados e podemos até esclarecer. Realmente, Paulo, você tem um tempo disponível? Eu tenho. Quanto mais sintético o senhor for, melhor para a gente aproveitar mais. Em 15 de novembro de 72, houve a eleição de prefeito, fui eleito e fiz uma gestão praticamente tido como revolucionária para a época. Porque eu tive o apoio do grande governador José Fragelli, que foi um cidadão que me estimulou a entrar na política. Eu era diretor da Codemate, quando houve uma crise política na Antiga Arena, aí em Várzea Grande, e o doutor Fragelli lembrou, olha, vamos pôr um cara novo, diferente dos que está aí. Eu disputei a eleição com o empresário e desportista Rubens dos Santos, e terminei ganhando a prefeitura de Várzea Grande com 25 anos de idade. Fui o mais jovem prefeito de Mato Grosso. E o doutor Fragelli sentiu responsabilidade em me ajudar a ser um grande prefeito. E realmente ele fez, me dando uma equipe de técnicos de alto nível para ir trabalhar comigo na prefeitura. Então nós fizemos uma revolução administrativa naquela época, né? O que ocorreu com todo esse fato? Depois disso, nós ficamos assim extremamente prestigiados a nível de Mato Grosso e logo após a minha gestão como prefeito, quando fiz a duplicação da pista da avenida da FEB, né, que foi um sucesso muito grande, pela primeira vez, Cuiabá, que tem uma pistazinha de 6, 8 metros até o aeroporto, eu dupliquei essa obra. Um desafio, com o apoio do então governador, já o sucessor de Fragelli, doutor Garcia Neto, a quem quero prestar minhas homenagens, a esses dois grandes governadores que me ajudaram muito quando prefeito. Então, eu saí da prefeitura de Várzea Grande, feito uma boa gestão, industrializei a cidade, trouxe a Sadia, a Coca-Cola, né? Aquelas indústrias madeireiras lá para Várzea Grande e transformei Várzea Grande, de uma cidade dormitório de Cuiabá, numa cidade industrial vizinha da capital. Além disso, Várzea Grande, que tinha 20 mil habitantes, passou a ter 40, porque muita gente do interior veio trabalhar nessas indústrias novas de Várzea Grande, né? Criei o Cristo Rei, o Mapim, mais de 10 bairros em Várzea Grande. Então, tudo isso causou, e tanto é que depois de sair da prefeitura de Várzea Grande, eu fui convidado pelo professor Gabriel Novis Neves, então reitor da Universidade Federal, para ir ser professor da universidade e coordenar a implantação do curso de agronomia, porque eu sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp de São Paulo, campus de Jaboticabal. E fiquei com o Gabriel 2 anos, em 78 fui eleito deputado federal e, para surpresa de todos, eu fui o mais votado deputado federal da história de Mato Grosso. Até hoje, proporcionalmente, ninguém quebrou recorde. Eu tive 20% dos votos válidos para a Câmara Federal. 40 mil votos no eleitorado, 221 mil votantes. Mas e aí? E esses aí, crimes, resultado, essas alegações? Então, o que ocorreu? No dia da eleição, ganhamos a eleição, no dia final da apuração, houve essa morte. Lamentavelmente, o Quintela, lamentavelmente, era um homem muito truculento, violento e tinha fama de ser grileiro de terra. Aproveitaram as pessoas e vieram nos acusar como se fosse nós mandantes do crime. Só que foi feito um inquérito, aqui está um documento da Procuradoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, em documento assinado pelo doutor Antônio Hans, que é um excelente homem público, né? Prestígio muito grande, o mais antigo promotor vivo de Mato Grosso hoje, que fez o inquérito, presidiu e constatou-se que nada tinha a ver com os campos, a morte do senhor Quintela. Aqui ele diz claramente que o crime de Quintela foi uma briga do Quintela com as pessoas. E os cidadãos que foram os autores do crime foram punidos pela Justiça de Mato Grosso. Posso dar uma olhada nesse documento desse último aí que o senhor... Muito antigo, né? Pois é, esse eu queria ver, é datado... De 1980, 70 e pouco, não sei. 6, né? 76. Quer dizer, então, tá aí, o doutor Antônio Ranch está vivo, eu com 90 e poucos anos, mas lúcido ainda, e que podia declarar, né? Foi publicado no Diário Oficial. O que ocorreu? Bom, o caso Quintela é isso, O caso né? Quintela é isso.
Aí veio aquela outra denúncia, a denúncia que ele falou da minha corrupção na prefeitura de Várzea Grande, não deu em nada, porque nunca fui chamado para esclarecer. Depois surgiu essa denúncia feita no SNI. Em 1984, dia 25 de maio de 84, o agente do SNI de Cuiabá, que funcionava aqui, que eu não sei quem é, porque naquela SNI época... é Serviço Nacional de Informação. Eles tinham agente em todos os estados brasileiros e secretos, né? Geralmente é uma pessoa que você não sabia, só sabia que tinha em todo lugar. A ditadura militar, o regime militar era duro, né? O Serviço Nacional de Informação era um homem punitivo, porque ele caçava mandato, mandava sequestrar os bens, processava judicialmente os políticos que tivessem envolvidos. Mandou-se uma denúncia dizendo que eu estava enriquecendo ilicitamente como governador, que eu era proprietário da Rádio Industrial de Várzea Grande. Realmente, a Rádio Industrial de Várzea Grande era minha desde o dia 2 de maio de 80. É até hoje, não é? É até hoje, a Rádio Industrial. Que eu era dono, sócio de empresas, que eu nunca fui sócio, até gostaria. Da empresa Aquários, que eu era sócio, porque o dono da Aquários era presidente da AMEOP e foi indicado para ser prefeito de Cuiabá pelos empresários de Mato Grosso na época, o Anildo Lima Barros. Então, ele suponha, porque eu nomeei o Anildo Lima Barros, que o cargo de prefeito na época era nomeado pelo governador e aprovado pela Assembleia. O meu candidato, o professor Lorenberg, para o prefeito de Cuiabá seria o doutor Haroldo Arruda, engenheiro Haroldo Arruda, pai do jovem Haroldo Arruda, nosso colega. e foi o coordenador da minha campanha para governador aqui em Cuiabá, em 82. E ele fez um trabalho magnífico, conseguimos reduzir a minha derrota em Cuiabá de 15 mil para 3 mil votos. Então, o resultado, isso consolidou minha eleição, porque o interior, ganhei em toda a cidade do interior. O que ocorreu? Eu queria nomeá-lo prefeito, mas a Assembleia enciumado, os deputados enciumados, falaram, não, esse cara é muito político, vai ser nosso concorrente, então tive que nomear o Anildo. Posteriormente, né, fez uma boa gestão, mas não é político, né, é empresário, nunca quis prosseguir na política, até hoje não é nada. O que ocorreu? Anunciou que eu era sócio de uma outra empresa chamada JG Reparadora de Transformadores, que eu era sócio da empresa Empreendimento Santa Laura. Realmente eu era sócio, e sou, mas ela foi criada por nós em 76. Logo após que saí a prefeitura de Várzea Grande, em 80, eu fiquei, era engenheiro, agora montei essa empresa, e até hoje é minha, funciona, é holding até hoje, é dona dessas áreas minhas aqui na Estrada da Guia, que eu comprei em 77, naquela época que eu comecei com essa empresa. Então, assim, tudo por aí. Se esse documento fosse real, o João Figueiredo, o general Otávio Medeiros, o general Ivan Souza, que eram os homens do SNI, teria sido caçado, teria me caçado, ou pelo menos sequestrado meu bens, ou respondido. Tá. Então, tudo isso aí... E ao longo do programa a gente vai esmiuçando mais isso. Perfeito. Aí, governador Júlio. Eu queria passar aqui para o meu colega Lorenberg. Professor, mais alguma coisa sobre esse assunto ainda? Ou esteja à vontade aí para a gente seguir com a entrevista. Paulo, só sobre isso ainda, senadora, só para o senhor estender um pouco mais. Nesse documento tem um trecho que eu vou ler para o senhor fazer comentários. Perfeito. Além dessas empresas, são 8 empresas, na verdade. Então, entre aspas, torna-se evidente, pelo número de licitações, que as firmas Aquário e Terramate se saíram vencedoras em apenas um ano de governo, do seu governo, né? Que as mesmas estão sendo beneficiadas. Ou seja, essas duas empresas, de acordo com o documento, foram beneficiadas durante o governo do senhor. Qual é o comentário que o senhor fala a respeito disso? Veja bem, naquele tempo, o governo do Estado, o presidente da Comissão de Licitação de Obras do meu governo era o doutor Otávio de Oliveira, que foi secretário de Fazenda do Fragelli, secretário de Fazenda do doutor Garcia Neto, e ele presidia a Comissão de Licitação. Era o homem mais digno e honrado que eu conheci, tanto que foi secretário de Fazenda de 3 governos, de Pedro Cian, que era do PSD, de Fragelli, que era da UDN, de Garcia Neto, que também era da Arena. Então, quer dizer, é um homem digno. Composta essa comissão por 2 outros ilustres militares. Coronel Rogério de Andrade, que morreu recentemente, e o coronel Alírio Cardoso, que está vivo ainda, que foram comandantes do 16BC. Então, era uma comissão séria que eu acredito que naquela época, Mato Grosso também era um estado que tinha poucas empresas. E o presidente da Associação Mato Grossense dos Empreiteiros de Obras Públicas tinha uma associação que chama AMEOP. É uma
entidade que todos os empreiteiros que tinha aqui em Cuiabá faziam parte. Esta MEOP era presidida pelo Dr. João Balduino Curvo, pai do ex-procurador de Justiça, Dr. Mauro Curvo, que recentemente comandava a Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso. Então, eles tinham um sistema de que todas as empresas recebiam obra para fazer. Como era um volume muito grande de obra, para você ter ideia, professor, só no departamento de estrada de rodagem, eu investi 650 milhões de dólares. Olha que o Mauro Mendes está tirando agora 56 milhões, está dando 56 milhões de dólares. Eu tive 650 milhões de dólares, multiplica hoje a 5,70 que está, era 5 bilhões de obras no setor rodoviário, com recursos internacionais. No setor de obras públicas, nós tínhamos naquela época, recebemos financiamento do BNH, que era muito dinheiro, naquele tempo o BNH, construiu CPA 1, CPA 2, CPA 3, Tijucal, Morada do Ouro, Santa Malha, Santa Isabel e Vaza. Enfim, nós fizemos 30 e tantas mil casas populares. Era obra para demais. E as empreiteiras de Cuiabá, todas, rufaram de ganhar dinheiro, como diz o termo, né? Que era muito alto. O próprio Armando de Oliveira, irmão do falecido governador Dante de Oliveira, era o grande empreiteiro e era meu rival político, porque né, ele era do MDB e eu era da Arena, ou PDS, como diz. Tá? Fazia todas as obras de energia, porque só tinha ele. Grande empresa aqui em Cuiabá, só tinha a empresa do Armando de Oliveira, que era o maior empreiteiro de linha de transmissão, dessas coisas. Não tinha ainda o Mauro Mendes com a Bimetal, né? Quer dizer, Mauro era guri na época, garoto novo. Então, resultado. Então, governador como fui eu, que viajava para o mundo inteiro assinando convênios, recursos, caçando verba internacional, eu ia a Brasília toda semana, ia ao Rio de Janeiro no BNDES, na Petrobras, era um governador que pouco parava em Cuiabá, não ia acompanhar a licitação pública, e eu confiava no Otávio de Oliveira e na comissão que estava aqui. Se tivesse denúncia, eu fui o governador, professor, que tive a maior oposição na Assembleia de Mato Grosso. Eu tive 13 deputados que eram ligados a mim e 11 opositores. Olha quem era opositor a mim. Roberto França, Joaquim Sucena Rasga, Manuel Antônio Rodrigues Palma, Cazu Sano, Hernani Martins, ex-prefeito de Cáceres, Paulo Nogueira, só gente braba. Se tivesse alguma coisa errada, tinha feito o CPI. Concorda comigo? Porque eram pessoas a oposição me deu uma colher de chá, professor. Eu fui o governador mais investigado. Tanto é que eu fui o governador que saí de cabeça erguida, porque minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo TCU, porque tinha verbas internacional, tinha que aprovar pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID. Vinha fiscal indiano, peruano, francês examinar as obras que financiava pelos recursos internacionais. Naquele tempo tinha fiscalização. Então, tudo isso. E se tivesse fundamento, professor, eu teria respondido o processo. Por que eu nunca respondi um processo de cunho administrativo funcional? Satisfeito? A gente vai voltar a falar sobre isso. Claro. Né? Se o senhor não se incomodar, você se incomoda, não? De jeito nenhum. Você me conhece, eu sou o homem mais democrático e liberal que tem. Nunca me ofendi. Eu vou dar uma pausa aqui no Opinião e vou aqui reforçar a você que nos assiste também pelo Facebook, na página do Facebook, na página da TV Pantanal, ali no Facebook, não é? E também no www.gazetadigital.com.br. A gente está sendo transmitido ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. E lembrando que essa entrevista com o Júlio Campos vai estar disponível no YouTube assim que o programa for encerrado, tá certo? E nesse instante eu convido você a continuar participando pelo WhatsApp, mandando aqui perguntas ao Júlio Campos, 99932-2529. Repetindo, 99932-2529. Um breve intervalo, um instante só, a gente já volta com mais opinião. E a gente volta com o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22. Olha, um prazer imensurável estar com você de novo. Quinta-feira já, né? A semana está voando e a temperatura deu uma caída, rapaz. E a tendência é que ela continue pelo menos até sábado aí, segundo
os meteorologistas. A gente aguarda, então, e não pode fazer muito frio, não, porque senão depois diz que o frio beneficia tal da Covid, né? Vamos ver o que temos nesse instante de destaque no www.gazetadigital.com.br. Olha aí na tela, a gente vai observar os destaques. Só sobe um pouquinho para mim, ou baixa, isto. Eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa é marcada para 10 de junho, está marcada para o dia 10 de junho deste ano. Eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o segundo biênio da 99ª legislatura. A data foi definida em resolução administrativa publicada nesta quinta-feira 7, assinada pelos deputados Eduardo Botelho, do DEM, presidente do Parlamento, né, e também pelo primeiro secretário Maxi Russi, do PSB, e ainda o segundo secretário Valdir Barranco, do PT. A votação deverá ocorrer na sessão ordinária vespertina, no plenário das deliberações, deputado Renê Barbosa. Tem mais um destaque aqui, ó, do Gazeta Digital. Ministério Público Federal entra com ação civil contra prefeito de Leverger. É o Valdezinho, isso aí? É o Valdezinho, rapaz. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, né, MPF, acionou judicialmente, sobe um pouquinho, o prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Pereira de Castro, que é do PSD, por omissão em relação à saúde indígena na região, pois deixou de aplicar cerca de 5 milhões de reais referentes ao incentivo de atenção básica aos povos indígenas em prol do atendimento à saúde. Sobe um pouquinho, por favor. Atendimento à saúde por quase 5 anos. O município está localizado a 35 quilômetros de Cuiabá. Esse também é um dos destaques que você pode conferir nesse instante no www.gazetadigital.com.br. Vai lá no Gazeta, por onde nós estamos sendo transmitidos ao vivo também, pelo site Gazeta Digital. Senador Governador Júlio Campos. Falávamos há pouco, não é, no bloco anterior, sobre as acusações de enriquecimento ilícito e tudo mais. O senhor é um homem rico hoje, não é? O senhor já esteve aí como, talvez não em função disso, mas o senhor já foi prefeito, o senhor já foi deputado federal, já foi senador, foi governador, foi conselheiro do Tribunal de Contas, enfim, e se aposentou, né, tem aposentadorias até hoje. Quantas aposentadorias o senhor tem? Dessas funções todas, quantas aposentadorias o senhor tem? Até o ano passado, nós recebíamos uma pensão vitalícia como ex-governador de Mato Grosso. Tribunal de Contas também? Sim, deixa eu ver. Cuja pensão vitalícia já foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, que eu transferia para a Fundação Júlio Campos. Doei em cartório em 1900, quando saí do governo, em 1986, eu fiz a doação dessa pensão vitalícia para a manutenção da Fundação Júlio Campos. Lamentavelmente, ela foi cortada por decisão do ministro Luiz Fux em agosto, setembro do ano passado. Já não recebo mais. Eu recebo a minha pensão de ex-conselheiro aposentado do Tribunal de Contas. Qual que é o valor dessa pensão aí? 20 mil? Hoje, líquido 19 mil e poucos reais. E recebo a minha aposentadoria pelo Fundo de Pensões do IPC, que é o Instituto de Pensão dos Congressistas, que é uma contribuição que você paga se quiser. Não é obrigatório, é optativo, né? Tem vários políticos que vai lá e não quer descontar 11% do seu salário para esse fundo, então não tem direito. Eu aposentei e essa aposentadoria eu recebo hoje em torno de 13 mil e poucos reais, 14 mil reais aproximadamente. Então o senhor recebe, com essas duas aí, cerca de 35 mil reais. 35, não, e tenho uma aposentadoria, uma pensão da minha esposa, a professora Isabel Campos, que foi 35 aí já não é cargo anos. Público, né? Não, ela foi 35 anos professora da Universidade Federal de Mato Grosso, foi catedrática, né? Professora titular da universidade, fundadora, e eu recebo R$ 7.141 dessa aposentadoria, porque é só 70% do salário. Isso aí
É tudo dentro da lei e da ordem, né? Não, sim, eu estou perguntando porque, assim, quem nos assiste, e o senhor como é um político antigo, não é, já tradicional aqui no estado de Mato Grosso, a impressão e o que se fala nos corredores e na boca pequena é que o Júlio Campos, e os Campos são multimilionários e eles são políticos carreiristas, não é? E aí é inevitável associar uma coisa com a outra, que vocês já estão há muito tempo e mais do que isso, querem continuar, o senhor está aí, por exemplo, tentando ter êxito no cargo de senador nessa eleição que vem ainda possivelmente neste ano. Eu quero só que o senhor falasse um pouco sobre isso, para desmistificar ou confirmar, não é? Porque é uma analogia, é uma associação que se faz inevitável. O senhor esteja à vontade para falar sobre... E nós sempre fomos bombardeados, Paulo. Os nossos Porque o senhor é opositores pecuarista, acharam que nós enriquecemos com o político. Não. Eu estava conversando com o professor Lorenberg, dizendo da minha origem. Eu nunca fui pobre. Eu fui o único guri que estudava em 1960, 58, 59, 60, 61, eu estudava no Colégio Salesiano de São Gonçalo de Cuiabá. Já vinha de Várzea Grande, numa Rural Willis, trazido por motorista. E a minha irmã estudava no ginásio Coração de Jesus, a Doralice. Vínhamos, meu pai tinha motorista, chamava Caraca, né? Chamávamos de Caraca. Então, em 58, meu pai já tinha carro para trazer o filho no colégio. Já éramos a família mais importante de Várzea Grande. Sempre nós somos fundadores de Várzea Grande. O meu bisavô, que chamava Benedito Paulo de Campos, e dona Canda Dionísia de Campos, foram o casal quase pioneiro de Várzea Grande. Ali o centro de Várzea Grande era um sítio dele, uma chácara, um negócio assim, que tanto é que todo o centro de Várzea Grande, a grande maioria das casas, dos terrenos que tem lá, eram da família Campos, de origem de meus bisavós. Se não é do Campos, é dos Botelho de Campos, que são, né, os nossos parentes, que são dos Miranda, que são dos Barros, Campos Barros, quer dizer, então, nunca. E outra, meu pai sempre foi comerciante, empresário de sucesso, meu tio-avô, Mas a riqueza veio daí, dos pais? Sim, dos pais, e nós trabalhamos. Eu também sempre trabalhei. O Jaime Na política, Campos, você está dizendo? comecei na política já com 25, já era engenheiro agrônomo, já era empresário. 50 anos atrás, está com 73, quase 50 anos 50 atrás. anos atrás, eu já era empresário. Eu já era... Eu era tão inteligente que quando meu pai era político em Várzea Grande, comerciante forte, eu trabalhava no Banco Financial, professor. Eu fui office boy do Banco Financial, que era um banco estadual, de pertencer à família Coelho, Lúdio Martins Coelho. Eu trabalhava no Banco Financial, saía do Banco Financial de a pé, ali do centro de Cuiabá, na praça, em frente à prefeitura, que o Banco Financial funcionava. Hoje ali funciona o Banco Santander. Ia de a pé para o Colégio Estadual, fazia o curso científico no Colégio Estadual do Mato Grosso, voltava, pegava o ônibus para Várzea Grande, já 11 horas da noite, né? No dia seguinte, cedo, eu já voltava para Cuiabá para trabalhar no Banco Financial para ganhar um dinheirão. Já era um funcionário razoável. Cheguei a gerente do Banco Financial com 18 anos de idade. Fiz carreira. Eu nunca fui de parar nada e eu sempre fui inteligente. Tanto é que minha declaração de bens está aqui. Nunca escondi nada. Tudo está declarado desde quando comecei a pagar imposto de renda. Em 1960 e pouco, está tudo declarado. Quer dizer, então, e não vou mentir que hoje eu sou pobre. Não sou, não. E não gostaria de ser mesmo. Graças a Deus, os investimentos que nós fizemos, os trem que nós compramos, por exemplo, só um assunto. Em 1977, Mato Grosso foi dividido. Ou então o governador Garcia Neto resolveu demitir todos os sulistas que estavam aqui. Pessoal de Campo Grande, que morava em Cuiabá, foram mandados de volta, porque não tinha mais sentido o Campo Grandense ficar comandando Sanemate, Coab, e tinha muita gente de lá aqui. Um deles chamava Frag Cunha e Silva, era diretor da Sanemate. Esse cidadão era Campo Grandense, tinha uma chácara aqui, na antiga Estrada da Guia, que hoje é a rodovia que vai para a Guia Nova, duplicada. Eu comprei essa chácara, ele me procurou, foi demitido da Sanemate, eu estou indo para Campo Grande. Júlio, compra essa chacrinha minha aqui. O senhor comprou? Comprei em 1978, da escritura pública. Hoje é o maior patrimônio que eu tenho. Eu comprei essa chácara naquela época. Hoje é uma fazenda que é 188 hectares. A 50 mil reais de hoje. Hoje, vende um metro quadrado lá por R$250 o metro quadrado bruto.
Se for beneficiado, como está o nosso condomínio lá, Brisa Norte, é R$650 um metro quadrado. Um lote pequeno de 200 metros quadrados é 130. Tá certo. Olha, Eu nunca neguei as nossas origens, então pronto. Nunca negou que é rico. Graças a Deus. Júlio Campos está aqui, admitindo. Nem sou eu, nem Jaime, ninguém da nossa família, Não, toda Jaime, é bem. então, é um dos maiores pecuaristas, um dos homens mais ricos do estado. Não é tanto, né? Nós temos rico, eu sei, Brairo Maggi, Iraí Maggi, briga de Piveta. cachorro grande. O Piveta Cachorro tem no no bom banco, sentido, viu? no Banco Pactual, nessa declaração dele, que ele apresentou para o TRE, 202 milhões investidos. Eu vou convidar o Blairo Maggi para falar É também. pena eu não da- ter entrado na soja, senão eu seria mesmo realmente muito rico. Eu fui inventar de fazer loteamento, não dá, é pouco. Júlio Campos conosco aqui no Opinião, e declarando, inclusive, ó, não sou pobre, não vou ser hipócrita e dizer que sou pobre. É sou, mentira, é Mas político. sou rico de marré. Não, rico é Brairo Maggi. Olha, Iraí. Vamos para a participação aqui pelo WhatsApp, 999322529. No telão, por favor, tem pergunta aqui para o senhor, governador Júlio. O que o senhor Júlio Campos pensa dos professores e servidores públicos? José Gonçalves de Saneto. José Gonçalves de Saneto perguntando o que o senhor pensa dos professores públicos aí da nossa rede. O Estado, a União, os municípios não vivem sem o servidor público e sem os professores. E nós, se eu cheguei aonde estou, é porque tive bons professores. Um deles até disputou o governo comigo, que foi o saudoso padre Raimundo Pombo, que foi meu professor no Colégio Salesiano de São Gonçalo, e depois veio, em 30 anos, 20 anos depois, veio ver meu concorrente ao cargo de governador. Veja bem, eu quero confessar de público para você que quando fui governador do Estado, eu cometi um grave erro. Já sei, quando o senhor falou que as professoras eram mal amadas. Não falei isso, não. Ó, Nunca houve isso. eu sempre Isso aí é tive coisa de adversário Tá. dos meus rivais da Eu sempre época. tive vontade de O perguntar erro isso que eu pessoalmente para o cometi- senhor. Eu vou perguntar para o senhor textualmente. O erro que eu cometi... Senador Júlio, ex-governador Júlio, procede aquela situação, aquela época, que o senhor teria chamado os educadores de mal amados, as professoras de mal amadas? Não era verdade. Eu fui casado com uma professora. A minha mulher, Isabel Coelho de Campos, é uma professora referência até em Mato Grosso. E bem amada, né? Porque foi... As minhas cunhadas, professora Maria das Graças Pinto de Alencar, foi secretária de Educação. A outra minha cunhada, professora Antonina, professora Tutu, todas foram... Então, quer dizer, seria uma ingratidão muito. A minha avó foi professora, tenho até uma escola econômica. Então, quer dizer, conversa fiado. Isso aí, naquela época, a oposição era muito radical. E eu cometi um erro. Sabe qual que foi o erro? Qual? Eu tinha dado um aumento, uma reclassificação de nível e de classe para todos os professores no início do ano, a pedido do então deputado professor Oscar Ribeiro, que era um líder da classe dos professores e é meu líder. E do governo. Eu vi, quando foi mês de junho, 6 meses depois, explodiu uma greve política aqui em Mato Grosso, comandada pela AMP, Associação Mato Grossense dos Professores. Não tinha ainda o Sintep, era um pré-Sintep, um antecessor do Sintep. O que ocorreu? Eu cheguei de uma viagem a Londres, eu fui assinar um contrato de $100 milhões para fazer a Transmato Grossense, a MT 170, que ligou Tângara da Serra, Aripuanã, Juína, aquele mundo todo, incorporou 3, 4, 5 milhões de hectares de terra no processo econômico de Mato Grosso. Eu fiz a estrada até a mineração São Francisco, na divisa de Rondônia, lá no final de Mato Grosso. O que ocorreu? Eu, cansado, peguei um voo muito tumultuado. Quando chego no aeroporto de Cuiabá, naquele tempo não tinha a facilidade dos aviões de hoje, né? Londres, eu sei que gastava, fazia escala na África, não era um jato puro como é de hoje. Então, resultado, eu cheguei muito cansado, o secretário de Planejamento foi me receber no aeroporto, junto, e falou, olha, os professores entraram em greve porque querem aumento. Eu, ao invés de falar, tá bom, vamos estudar, eu, zangado com a imprensa da presidência, falei, não, arranquei uma caneta, que eu estava a mesma caneta que nomeia, promove, reclassifica, também demite. Não vou aceitar essa greve. Este foi o erro que eu cometi e confesso que eu hoje estou arrependido, porque eu fui governador, Paulo, muito jovem, 35 anos de idade, e a vaidade é grande quando você é muito jovem, né? Hoje, amadurecido, com 70 anos, eu não faria nunca esse tipo de revanche, né? A gente está mais preparado. Sangue nos olhos, né? Acabou. Então, quer dizer, cometi esse erro e peço perdão. Agora, o professor é importantíssimo. Tanto é
que eu acho que agora o presidente Bolsonaro, nessa medida que o Congresso aprovou, abriu uma exceção de que a categoria de professores e do pessoal da saúde poderão ter aumento nesse um ano e meio de pandemia, que não vai ter aumento para nenhum outro servidor. E nenhum governador tem sucesso se não tiver ao lado dele o servidor público. O Pedro Táxi, lamentavelmente, teve esse desgaste político porque teve aqueles atritos com o professor. E eu já até disse para o doutor Mauro Mendes, trate bem o servidor público. Porque tá é certo. a categoria que é... Deixa eu só... vou pedir aqui, professor, por favor, uma pergunta aí, e que o senhor, que gosta muito de falar, como eu, como todos nós, vamos resumir mais as respostas? Perfeito. Para a gente poder... Tem o crime de São Paulo, que você não perguntou. Pois é. Para falar de tudo aí, a gente vai ficar muito tempo. Eu queria que o senhor fizesse a próxima pergunta, por favor, professor. Senador, eu gostaria muito que o senhor comentasse uma frase do senhor, Sim. no dia 15 de julho de 2017, no site Media News. O senhor dizia naquela oportunidade o seguinte, entre aspas, hoje o quadro político está muito precário. Políticos da velha guarda que sobreviveram à tempestade que ocorreu no Brasil, aí o senhor estava fazendo referência à Lava Jato, à JBS, são poucos e graças a Deus eu sou um deles. De resto, muitos estão comprometidos. Uns estão com tornozeleiras e outros prestes a receber. Fecham aspas. O senhor repetiria esta mesma frase hoje, senador? Com certeza. Porque, veja bem, depois de tantas denúncias contra mim, professor, depois de tanta perseguição que eu sofri, até hoje eu nunca fui processado, nunca fui envolvido, nada foi constatado. Graças a Deus eu sou um homem abençoado por Jesus Cristo. E sob as graças da Maria Santíssima. Porque se fosse qualquer outro, já tinha sido punido. Você veio a operação... Eu fui em Brasília, professor, fui tudo. Fui deputado federal 3 mandatos. Fui senador da República e não fui um senador insignificante. Fui o único senador mato-grossense que galgou 2 cargos na mesa diretora do Senado. Vice-presidente na gestão do José Sarney e primeiro secretário da gestão do Humberto Lucena. Quer dizer... cargos que nenhum outro ocupou até hoje. Depois que saiu do Senado, ninguém foi para a mesa diretora do Senado. E já tivemos bons senadores nesses últimos anos em Mato Grosso, até ministro do Estado, tivemos o senador Braio Mar, senador Jaime Campos, presidente da comissão dele, mas membro da mesa diretora, que são 5 cargos, eu fui o único que fui, durante 4 anos, membro da mesa diretora. Então, quer dizer, e nunca fui envolvido com mensalão, nunca fui envolvido com petrolão, com corrupção nenhuma. Nunca teve delação contra mim, dizendo que Júlio Campos fez isso aqui, graças a Deus. Por isso me considero um navegante, né, vitorioso. Consegui chegar até aqui, a esta altura da vida, sem ter vergonha de andar na rua sozinho e cumprimentar qualquer um e dizer, eu sou Júlio Campos. Tem muita gente que anda escondido nas sombras, professor. Anda por debaixo dos bastidores. Eu não. Eu ando em qualquer lugar e não tenho segurança, vou no Banco do Brasil, vou em qualquer banco de Cuiabá, qualquer lugar de Mato Grosso de cabeça erguida, graças a Deus. Ok, amém. Olha, eu vou de novo aqui ter que fazer um break também conhecido como intervalo, e a gente volta na sequência e eu recomendo que você continue nos prestigiando com a sua audiência e também com a sua participação por meio do 99932 2529, repetindo, 99932-2529, e a gente vai estar repassando sua pergunta aqui a Júlio José de Campos. Um instante só, a gente volta já já. São 8h13 agora, a gente retoma a entrevista com Júlio Campos, ex-senador, ex-governador e pré-candidato de novo. Ele quer ser de novo senador da República, rapaz, não é de ver? Por que o senhor quer ser de novo senador da República? O senhor já foi quase tudo, já foi até senador, inclusive, quer ser de novo senador, rapaz? Não é que eu queira ser senador. O meu nome... Essa vaga, a gente tem certa... predestinado, que fala o termo, professor? Né? Ninguém esperava que iria ocorrer essa vaga da Selma Arruda. Ninguém esperava que uma pessoa que foi juíza, uma pessoa brilhante, que ganhou a eleição estrondosamente, como a Selma, seria cassado no primeiro ano do seu mandato. Não completaria o primeiro ano, cada completaria em 1º de fevereiro, foi cassado em dezembro do mesmo ano da sua posse.
Esta vaga, então, surgiu. E como surgiu esta vaga? O meu nome foi lembrado pelos nossos amigos, aliados meus, Júlio, por que você não volta para o Senado? Você ainda está novo, está com saúde, você teve o privilégio de fazer a cirurgia, o transplante de você novo. Deu certo, você está bonito, está corado, está com entusiasmo. Bonito também, está chamar com de bonito. Tesão ainda para ser alguma coisa. Rapaz, ainda bem que Resultado, eu me entusiasmei e soltei, contratei seu irmão, Kleber Lima. Pesquisador Kleber Lima. Falei, Kleber, dá uma pesquisada para mim se eu tenho alguma possibilidade. Ele bateu a pesquisa e falou, olha, tem muita, não é pouca não. Põe seu nome na parada. Eu pus meu nome na parada e a coisa cresceu Kleber, tanto. Se a eleição... É o responsável por... Se a eleição fosse em abril, eu já estava hoje como senador empossado lá em Brasília. Olha só, deixa eu abrir espaço aqui, antes de passar para o Lorenberg. Tem uma pergunta pelo WhatsApp, 999322529. Está aqui? Tá aqui. Qual a visão econômica do senhor Júlio Campos quanto a isenções e incentivos fiscais intermináveis para grupos econômicos existentes no Estado nesse instante? A pergunta foi feita, não colocaram a identificação, né, professor? Mas chegou pelo WhatsApp final 7725. A opinião sua sobre isenções aí de incentivos fiscais para determinados grupos econômicos? Boa pergunta. Veja bem. Então vou pedir para o senhor responder essa boa pergunta em pequeno espaço. Como todo qualquer estado brasileiro, lonquinho dos grandes centros do consumidor, tem que ter incentivo para as empresas que aqui vêm atuar. Não sou contra incentivos fiscais. Agora, não pode ser exagerado. O Mato Grosso tem hoje um nível de incentivo para muitos grupos empresariais da área do agronegócio que hoje está sendo assim taxada muito pouco do que deveria. Mas mesmo assim já melhorou, mãe. O governador Mauro Mendes, em boa hora, reestudou o FETAB, reestudou a área econômica e realmente deu uma cobrada melhor. Mas poderia reestudar esse assunto. É um assunto muito sério, realmente, que eu não posso, nesse instante, com pouco tempo disponível, dizer, eu não sou contra, mas tem que ser reestudado e enquadrado dentro de uma norma que toda a sociedade também participe das vantagens dos incentivos fiscais. Lorenberg. Senador, em 1988, nós tivemos em Cuiabá uma grande disputa à Prefeitura de Cuiabá, entre o Frederico Campos, ex-governador, aliás, ex-prefeito também, né? Frederico Campos contra o Roberto França, que em todas as pesquisas dava ele que provavelmente seria o ganhador daquelas eleições. Mas eu quero voltar um pouco antes das eleições. O Frederico Campos estava exatamente em Cubatão, não estava aqui. Eu ouvi dizer, e aí eu gostaria de saber se é verdade ou não, que o senhor foi um dos grandes responsáveis para trazer o Frederico Campos para Cuiabá e disputar essa eleição que ele saiu vitorioso. É verdade ou não? Verdade verdadeira. O que ocorreu? O PFL tinha sido derrotado em 86 para governador aqui com o próprio Frederico. O Frederico ficou em situação econômica financeira muito difícil, foi para Cubatão, onde o seu irmão, o Carlos Frederico, era prefeito de Cubatão, que o acomodou lá na prefeitura num cargo. E aí veio a sucessão aqui, de 88, naquele mandato que o Roberto França era imbatível. Eu procurei o Roberto França e falei, Roberto, nós queremos, o PFL quer te apoiar, mas eu só quero que você deixe, nós lançamos 5 ou 6 candidatos a vereadores e ter direito a participar. Eu lhe dou para você o horário eleitoral, feito naquela época, eu tinha uma produtora muito grande aqui na televisão Brasil Oeste, e ajudo a sua campanha. O Roberto até que meio que baleou, mas os seus assessores, entre os quais eu lembro muito bem, o Joaquim Sena, se não me engano, é o vice dele, o nosso amigo Cazussano, negativo. Júlio é entulho autoritário, não vamos aceitar ele no nosso palanque. Quando falou de entulho autoritário, eu falei, eu tenho um entulho escondido lá em Cubatão. Liguei para o Frederico Campos à noite. Doutor Frederico, o senhor não quer vir defender as cores do PFL aqui para Frederico Campos? Eu falei, Júlio, eu não tenho condição, perdi a eleição para governador, né? Só se vocês bancarem minha campanha. Eu reuni um grupo de amigos nossos, falamos, olha, tem um nome aí que pode ser um grande candidato. Frederico Campos, falou, pode mandar buscar. Mandar uma passagem pela Transbrasil, para Cubatão. daquele voo, veio, e em 25 dias, 30 dias de campanha, nós viramos a eleição.
ganhamos a eleição. Nosso comício de encerramento era uma vergonha, professor. Foi ali em frente na Praça Ipiranga, em frente à antiga Rádio Voz do Oeste. Naquele cantinho ali, e o comício do Roberto França bombando, o comício do Coronel Meirelles bombando, fogos. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Resultado, abriu a urna, Frederico ganhou em primeiro turno. Ou seja, E o Roberto França procede. até hoje engole seco essa derrota por não ter aceitado nosso Tá, apoio. não engole muito feliz não, mas engole. O governador Júlio Campos, o senhor, na sua convenção aí para o Senado agora, para se suplementar aí, está lá o DEM todo bonitão lá, mas no DEM faltava a maior figura do DEM no estado de Mato Grosso, que atende pelo nome de Mauro Mendes Ferreira, o governador de Mato Grosso. Ele não esteve lá prestigiando. Nem Ou ele, seja, nem ninguém do seu governo. ninguém do governo atual. É um desprestígio? Como que o senhor quer ser senador sem o apoio aberto, público, explícito do governador do Foi uma estado? ausência combinada. Por quê? Quando saiu meu nome ao governador, foi colocado 2 outros aliados nossos da eleição de 2018. Carlos Fávaro, que tinha sido candidato e teve 434 mil votos, e entendia que, como havia essa vaga deveria ser dele. E surgiu o nome do doutor Pivetta, vice-governador do Mauro Mendes, também aliado nosso de 2018. O Mauro tinha 3 companheiros de coligação no páreo. Júlio Campos, do seu partido DEM, Carlos Fávaro, do PSD, que foi candidato derrotado, mas que teve uma votação expressiva, e o nosso amigo doutor Pivetta, seu companheiro de chapa desta eleição de 18 e daquela que ele perdeu em 2010 para o Simbal Barbosa. Então ele falou, olha, eu estou constrangido, eu não posso apoiar ninguém porque eu vou ter que ficar neutro. Foi combinado no Palácio, numa reunião que estivemos eu, Jaime Campos, Botelho, Dilmar, Fábio Garcia, professor Adriano Silva, toda a executiva do partido, que ele não iria participar da campanha. Se ele fosse participar, é que se no final da campanha ele visse que algum dos 3 estaria com mais chance de ganhar, ele ia apoiar esse nome aí. Então, não senti uma ausência dele, Você quer porque ser foi uma senador coisa de quem? Você quer combinada. ser senador de quem? Do ponto de vista de segmento? Senador do povo de Mato Grosso, sem compromisso com nenhum segmento, vou trabalhar Sabe que o DEM está no Estado. centrão, né? E o Senador, O DEM está no centrão. Não. O DEM está independente. Tanto é que a grande guerra agora do presidente Bolsonaro é contra, diz que o Rodrigo Maia. Mas o Alcolumbre tem feito uma parceria muito boa com o presidente Bolsonaro. Então, eu não posso dizer... Você é contra Bolsonaro? Não. Estou perguntando para o senhor, como que você vai se posicionar? O senhor é contra ou a favor do Bolsonaro? Porque isso é que Olha, vai eu votei também. nele, trabalhei para ele, gastei até um dinheirinho na campanha dele, ajudando financeiramente a campanha dele, mas acho que o governo dele montou uma equipe muito boa de ministros, de alto nível, mas eu acho que o presidente Bolsonaro, que me desculpa a sinceridade, fui seu colega de Câmara, sou seu amigo até pessoal, não vou dizer que sou íntimo, mas tenho uma certa ligação com ele. Mas está cometendo muitos erros de falar demais, de brigar demais, de fazer enfrentamentos que não precisava, né? E os seus filhos também têm atrapalhado um pouco o seu governo. Lamentavelmente, sendo eu candidato, não sei se eu vou ser candidato, meu partido vai ter que escolher se eu estava candidato na eleição suplementar. Agora é outro quadro, em outubro próximo ou dezembro, vai depender. Então, se eu for o candidato ser eleito, eu vou ajudar o presidente Bolsonaro a fazer uma boa administração. E até vou tentear ele, segurar ele. Presidente, não fala tanto, não briga tanto, não atrapalha o seu governo, porque o governo dele é um governo sério. Não teve uma corrupção ainda neste 1 ano e meio de mandato do presidente Bolsonaro. Temos que reconhecer, depois de tanta corrupção, tanta safadeza do governo do PT, de Lula e Dilma, Até hoje, a gente né? tem que Até reconhecer hoje. Aí tem que o presidente Bolsonaro tem esse mérito ainda, tem esse credencial conosco. Então, eu vou trabalhar por Mato Grosso. Ser um senador atuante, vigilante a favor das causas de Mato Grosso e de todos os segmentos que compõem o Estado. Entendi. Eu não vou ser senador só do agronegócio, senador só do funcionário público, senador só da polícia militar. Não, eu vou ser senador de Mato Grosso. Professor, uma última Senador, pergunta. ainda sobre isso, no site Agora Mato Grosso, o senhor deu uma entrevista no dia 4 de março. De acordo com o site, o senhor ficou desgostoso, surpreso com o pedido do governador Mauro Mendes para suspender a eleição de 26 de abril. Isso procede ou não procede? O site diz ainda mais que o senhor reclamou
dizendo que essa era uma discussão que deveria ser com todos os pré-candidatos naquela oportunidade. Realmente, porque nós não tínhamos ciência. Realmente, eu fiquei, nos primeiros dias, eu fiquei um pouco chateado, porque eu achava que eu tinha muita chance. As pesquisas indicavam, professor, naqueles dias que eu seria o eleito, porque eu já cheguei a 24% da opinião pública contra 12% do segundo colocado, que era o vice-governador Pivetta. Então, eu achava que o adiantamento, a prorrogação da eleição ia beneficiar o Pivetta. Não beneficiou o Pivetta, beneficiou o Fávaro, né? Que conseguiu assumir o mandato e vai desempenhar o seu mandato, não ilegítimo, porque ele teve 434 mil votos, é bom que se diga que não é biônico, porque quem é votado pelo povo não é biônico. Então, mas depois, quando veio a crise do coronavírus, que começou a crescer essa doença, eu fui o primeiro que, eu e o próprio Pivetta, apoiamos integralmente a decisão da ministra Rosa Weber em transferir, em adiar as eleições senatorial para uma outra oportunidade, porque entre a saúde do brasileiro, entre a situação nossa, dessa pandemia, eu fico com o povo brasileiro e com a saúde pública. Olha só, Acabou a mágoa. O senhor falou aí, acho que no bloco anterior, rapaz, você falou assim que a gente estava logo começando falando aí da sua história na política, né? Você começou com 25 anos e tal, aliás, foi prefeito com 25 anos. Comparando aí com hoje, está com mais ou menos 50 anos, vai fazer 50 anos de Em carreira. 72 para 2022, 50 anos. Quase 50 anos aí. De política. O senhor não é, porque tem hoje aí a chamada velha política e nova política. Velha no sentido da idade do tempo de carreira que eu Isso. falo, né, de estrada, e a nova política que fala por ser gente nova, não necessariamente na idade, mas também nos atos, nas atitudes, na transparência. O senhor se acha da velha política? Porque o senhor é colocado como da velha política. Ah, Júlio Campos, os Campos são da velha política. Quando tem alguém novo aí, principalmente tentando galgar um cargo, os Campos da velha política. O senhor é da velha política Eu acho ou que o senhor não, é da eu sou um nova homem política? modernizado. Eu sou um homem que vivo na era da informática, na era das mídias sociais. E um homem atualizado. Se quer discutir qual assunto, nacional ou internacional. Um homem da velha política é medíocre, discute. Mas no sentido de E estar eu sou um homem atualizado, no moderno, sentido de em termos práticas. administrativos, fiz uma revolução em Mato Grosso. Eu incorporei a Mato Grosso. Eu asfaltei 2.130 quilômetros de estrada e abri 4.000 quilômetros de estrada de chão. O senhor é a favor do, e tantos o senhor é a anos favor atrás. do governo de coalizão? Eu acho que o governo de coalizão pode ter muita negociata por detrás. O governo tem que fazer maioria, mas não ficar com todo mundo querendo assobarcar todo mundo. Quem ajuda a ganhar tem que ajudar a governar? Sim, com certeza. Isso é coalizão, não é? Não há coalizão, é um compromisso, porque você tem um programa de governo. Quando se disputa um cargo de governo, prefeito, você faz um programa que o pessoal vai defender aquela plataforma. O senhor é a favor do Centrão com o governo Bolsonaro, que faça essa... Eu acho que o Bolsonaro tinha que agir politicamente. E o caminho dele era caçar aliados. Já que o Centrão quer apoiar, ainda mais nesse momento que ele corre risco do impeachment, ele tem que ter uma base parlamentar. Mas o Centrão já não suficiente. trouxe dor de cabeça aí, muita coisa, MDB... É só saber, é só ele não entrar. Ele dá a participação com parcimônia, com seriedade. No Centrão tem gente boa também. Não é só político ladrão sem vergonha, não. Como também tem gente ruim no próprio PSL dele, no próprio... Ele não é mais PSL, agora ele está sem partido. É, patriota, não sei o que é. Professor, por favor. Senador, o DEM provavelmente terá candidato para disputar as eleições em Cuiabá. Eu já ouvi muito, mas muito nos bastidores, que o Fábio Garcia poderá ser esse nome. Durante todo esse período, o Fábio Garcia passou a ser o primeiro candidato do DEM. Depois ele caiu nessa linha, apareceu o secretário de Saúde, depois o chefe da Casa Civil, apareceu inclusive o secretário de Fazenda, quer dizer, outros nomes apareceram. E agora, recentemente que eu estava ouvindo algumas pessoas nos bastidores, disseram-me que o Fábio Garcia havia despontado como o nome mais provável para ser candidato à prefeitura. Eu pergunto ao senhor, isso é verdadeiro? Até porque o senhor é um grande líder dentro do DEM. Veja bem, no ano passado, nós fizemos uma reunião no Palácio, dia que inaugurou a Avenida Helder Cândia, essa que é a estrada nova, a estrada guia, o governador Mauro Mendes nos convidou para uma reunião no Palácio.
E ele disse, olha, eu gostaria de dizer, Júlio, Jaime, Botelho, Dilmar, vocês tomem conta das eleições municipais de todo o interior do estado. Só deixa a capital por minha conta, que eu tenho um candidato a prefeito do Cavalo. Demos essa delegação. E quando nós convidamos o Roberto França para vir para o partido, eu disse para o Roberto França, o Botelho, olha, você, filiando ao DEM, tem toda a possibilidade de ser o nosso candidato, mas antes você vai conversar com o governador Mauro Mendes, que é o que vai referendar, carimbar o candidato do partido. Ele foi ao Palácio e o Mauro foi muito sincero com ele. Falou, olha, Roberto, se eu tenho um compromisso com o Fábio Garcia, se o Fábio não for candidato, você vai ter a possibilidade. O Roberto achou que estava muito vago essa possibilidade dele. E aí o Fábio, que afastou-se um pouco, né, depois da sua eleição como suplente do senador Jaime, ele afastou-se, mudou para Rondonópolis, tomando conta dos interesses empresariais da família do sogro dele, e agora ele está retornando. E retornando, ele é um candidato potencialmente forte para ser o candidato do DEM. E essa simpatia exagerada aos olhos de muitos analistas políticos dos campos Júlio e Jaime com uma possível candidatura à reeleição do Emanuel Pinheiro? Veja bem, nós não vamos negar que somos amigos do Emanuel Pinheiro, fomos aliados políticos no passado, a família Pinheiro, desde o pai dele, o saudoso deputado federal Emanuel Pinheiro, era muito ligado a nós no tempo do O governador PSD. não quer, o governador não quer ver o cão. O senador Jonas, tio dele, era muito ligado ao nosso, todo tempo tivemos uma ligação. Agora, politicamente, é um assunto que o partido vai discutir no momento oportuno. E que a tese do governador é de que nós vamos ter o candidato próprio que vai levar, seja ele Fábio Garcia, seja ele Gilberto Figueiredo, seja ele Mauro Mendes ou outro nome que vier à tona para ser Mauro Mendes não pode. Escolhido candidato. Tá certo. Enfim, eu vou agradecer ao senhor pela entrevista aqui, o tempo já explodiu aqui, agradecer também... Qual é o nome da mamãe que está em casa assistindo? Dona Amália Curvo de Campos. Dona Má... Ah, é verdade, dona... Está assistindo lá a gente, né? Tá lá, um beijo, assistindo. Boa noite para a senhora, muito obrigado pela sua audiência, não é? Aos 95 anos. Senador, obrigado pela sua vinda aqui, pela explanação, pela conversa. Foi mais um bate-papo político realmente. Ótimo. E a gente quer ter satisfação de novo, mais para frente, para conversarmos mais sobre política aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Professor, obrigado também pela companhia mais uma vez. Obrigado, meu amigo Paulo. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, telespectador. Um grande abraço. Telespectador que nos prestigia nesse instante, a quem eu convido para estar conosco de novo, amanhã, também conhecida como sexta-feira, às 7h30 da noite, quando teremos aqui uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Muito assunto importante para falar, em tempos de pandemia, enfim, todos os assuntos referentes à segurança pública, amanhã em destaque aqui no programa Opinião. Então é isso, a gente se encontra às 7h30 da noite desta sexta-feira aqui no canal 22 TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.